Fala, rapaziadinha, Basquete no ar, o podcast que te mostra os bastidores da bola em 365 graus. Eu sou o Lucas Lustoso e do meu lado tá ela, Mari. Saúde de palma, Mari. E aí, Mari Melo, como é que você tá? Tá muito bem, sempre um prazer estar aqui. E quando a Mari está nessa mesa é porque o assunto é... Vôlei, sempre. Voleibol. Sempre voleibol, não tem como. É mais uma lenda do vôlei, mas antes de apresentar o nosso convidado, eu queria saber aquela dica de sempre. O cara que chegou aqui através dos nossos cortes, Mário, o que o cara faz? Essa é a parte que eu tenho mais dificuldade de lembrar. Falar de vôlei é fácil. Tem que apertar o sininho, seguir, compartilhar os cortes. Comentar, compartilhar. Eu sei que você já tá sendo muito também. assediado, então você tá tentando ser humilde. Ah, não, eu não sei, eu sou tímido. Eu tô te entendendo. Tá tudo bem, tá, Mário? Tá tudo bem. Aqui é um local de respeito, tá tudo tranquilo. Galera, hoje o papo é com mais uma lenda. A gente tem, cara, o nosso capitão de Barcelona 92, Carlão in the house, galera. Capitão, seja bem-vindo, capitão. Prazer, Lucas, um prazer. Tudo bom, Mari? Prazer estar com vocês aqui. Esse bate-papo, logicamente, de vôlei, né? E de muito esporte. Ah, eu queria falar sobre goleiro. A gente pode tentar. Carlão, cara, é óbvio que a gente vai falar muito de vôlei, obviamente, na sua carreira, Barcelona principalmente, mas eu sempre gosto de começar também pelo começo, e eu brinquei sobre ser goleiro, porque você também foi goleiro na infância. Ele não nasceu Capitão Carlão, né? Ele não nasceu Capitão Carlão. Conta pra gente um pouco da sua infância, mestre. Não, assim, esporte eu sempre gostei, né? Eu fui um moleque que pratiquei um pouco de tudo, né? Atletismo, basquete, futebol. Acho que o vôlei foi praticamente o último esporte que entrou assim na minha vida, né? Acho que foi até mesmo, vamos dizer assim, por acaso. Mas como é que foi isso por acaso? Entrou... Quem te apresentou o vôlei, por exemplo? Na realidade, eu estudei numa escola particular no Ceará, em Farias Brito, né, se chamava, e ali tive uns amigos, formando aqui uma galera, eles me convidaram para jogar basquete, na realidade. Olha só. Eram 2 quadras, né, separadas por uma escada que você subia. O colégio tinha 3 andares, né, até uma instituição que ainda tem lá no Ceará, bem bacana, uma escola particular. E se praticava muito esporte lá. E eu comecei no basquete, aí no basquete, se eu não me engano, o cara tinha meia bolsa, né, que tinha uma bolsa de estudo. Eu fui também mais por causa do esporte, porque eu sempre gostei mesmo, eu ocupava também o meu espaço, né, tinha acabado de chegar em Fortaleza. Aí um outro professor me viu, grandão, pô, no Ceará, não é que tem essa galera assim tão alta, né, aí perguntou se eu não queria também tentar jogar voleibol. E ele falou que dava para você fazer as 2 modalidades, horários diferentes, tudo, e ele teria uma bolsa integral, né, para se eu jogasse vôlei. Aí eu falei, tudo bem, falei com o professor de basquete, não tem problema não, você joga as 2 modalidades. Mas você já tinha noção de vôlei ou tu aprendeu tudo aí? Não, eu tinha assim, brincava na praia com a galera, mas eu tinha uma noção muito boa assim de esporte, né? Tu já tinha um eu era muito condicionamento coordenado. Fazer os outros esportes ajudou um pouco a desenvolver bastante, a parte motora, né? Assim. Principalmente assim, futebol, que você pega muita bola com as mãos, né? Até mais pra frente, até na minha carreira mesmo, eu conheci, né, um grande atleta, um grande goleiro, né, que foi o Tafarel, né? Que a gente morou junto em Parma, a época que eu joguei na Itália. E a gente era muito amigo, tudo. E ele brincava de vôlei com a gente. Não, calma aí. Eu adoro basquete por isso, sabia, Carlão? Do nada a gente vai se reinventando. É sempre bom lembrar que a gente estuda nosso convidado, a gente tem uma pauta inteira, a gente faz uma reunião muito interessante sobre a vida dos nossos convidados. Mas você conheceu o Tafarel, morou com ele. Pô, Tafa era gente finíssima. Pô, porque o time era de brasileiros, né, na Itália. Era Bebeto de Freitas, falecido já, que morreu. Foi técnico da geração de prata, tudo, depois. E Renan, eu, né, e o Tafa, que eram os brasileiros que morávamos em Parma. E todos eles, respectivamente, casados, né? Eu era casado, Renan casado, né, e o Tafa também. E Bebeto. E a gente tá sempre juntos ali.
E aí foram... Muito maneiro. A gente ia ver os jogos do Parma, eles iam assistir os nossos jogos, né? Tinha confraternização entre a gente, era uma coisa bem maneira. E uma época parecida de sucesso, né? Vocês ganharam em 92, Bastante. ele ganhou em 94. Né? E o Parma tinha um timaço também. Na época que o Tafa jogava lá, eu lembro os jogos, eu morava perto do estádio, assim, era sempre vinha aquela galera, assim, quando ia, sei lá, jogar Roma, Internacional. Enfim, a gente tinha assim na Itália uma conexão bacana lá com o futebol, mas principalmente com o Parma, com o pessoal lá. Como eu falei no início, cara, se tiver histórias de bastidor, uma resenha com o Tafa. E aí, Tafa, meu pai. Seja bem-vindo, Tafa. Pode vir participar também do basquete. Ele gosta de vôlei? Gosta bastante. Pô, era... A gente brincava mais quando tinha... Sempre eles faziam umas confraternizações no final de ano, né? Aí a gente ia lá, fazia umas disputas. Aí era futebol e vôlei juntos. Os patrocinadores juntavam, né? Porque na época lá era Parmalat e o nosso era Nestlé. O time era Maxicono, que era um sorvete. Entendi. Faz sentido. Mestre, vamos voltar, porque eu queria muito saber do início, como o vôlei se tornou, quando, na verdade, o vôlei se tornou algo realmente muito sério pra você, que você falou, não, essa é a minha profissão agora. Quero ser jogador de vôlei. Quero realmente ser. Eu acho que foi ali na escola mesmo, quando eu comecei aí eu fui disputar um brasileiro, né? Agora, assim, quando o vôlei tomou importância na minha vida, foi quando eu acompanhei a seleção de 84 ali na Olimpíada em Los Angeles. Né? Até então, assim, eu não curtia vôlei. Mas água, posso pegar aqui? Obrigado. Esse calor que tá aqui não é brincadeira. O vôlei não era tão grande antes, assim, né? Não, na minha vida não. Ali realmente eu comecei a gostar, né? E assistir, vi o Brasil chegar numa decisão, assim. Foi muito legal. E teve, assim, teve uma passagem bem bacana, que eles foram fazer um jogo amistoso lá em Fortaleza, a geração de 84, e eu fui escolhido para catar bola lá, assim, um ano antes, porque foi uma coisa muito rápida. Na escola já jogava um pouquinho? Eu brincava já, eu participei de um campeonato juvenil pelo Ceará, a gente foi campeão brasileiro juvenil, e nesse campeonato que eu fui convocado para a seleção juvenil brasileira, né, minha primeira convocação. E nesse amistoso eu também fui convidado, né, para catar bola, ver. Aí eu via e também, assim. Até então, né, meu negócio era estudar, né, e ginásio lotado, aquela torcida, o pessoal vibrando. Aí foi ali também que eu tinha 19 anos ali, mais ou menos. Eu tinha 18, 19 anos, e aí eu falei, é isso que eu quero fazer, me deu aquele estalo, assim, quero isso pra vida, né? Eu quero viver do esporte, né? E ali o vôlei começou, porque foi encaixando, né? Sei lá, tive essa oportunidade, aí apareceu a seleção juvenil, eu vim pro Rio treinar, eu fiquei aqui no Rio treinando 4 meses, ali em Jacarepaguá, aqui na Barra, inclusive. Foi, nossa, isso, quer ver? Uma das primeiras vezes que eu fui na praia na minha vida. 85, ali em São Conrado. São Conrado era o point aqui no Rio. Eu tô falando de 85, galera. Rapaz. Mal tinha o Barra Shopping aqui. Mal tinha a Barra, né? A Barra era... Eu lembro como era. 85. Foi ali que eu peguei a seleção juvenil, tudo. Eu fiquei 4 meses aqui e depois fui para São Paulo. Fiquei mais 4 meses. E aí foi se materializando a possibilidade aquele sonho, né? Aí eu fui... Mas, assim, sempre eu precisei treinar muito, né? Até porque eu tipo assim, eu não sabia jogar vôlei. Você começou tarde até, assim, né? Em termos de desenvolvimento técnico. Fisicamente eu era muito forte. Sempre fui um cara, assim, muito determinado nas coisas que eu queria fazer, né? E depois que eu coloquei na cabeça... E competitivo também. E um cara, assim, que... eu fazia umas maluquice, né? No início. Só no início? Pegava umas bolas, ficava para aprender mais rápido, né? Eu ficava dando peixinho lá no meu apartamento, que eu morava em Fortaleza. O pessoal ficava olhando aquilo e achava que eu era... Sozinho? Eu lembro que depois vieram conversar comigo. A gente ficava olhando assim. Tu sempre meio caladão na tua, aí tu ficava batendo uma bola de plástico ali na parede. Perdia horas ali. Pra quê? Pra encaixar, aprender o ataque. Ficava dando peixinho
cimento, né? Que esse cimento queimado que era liso, eu jogava um pouquinho de água Pronto. para aprender a dar peixinho, né? Que é aquele movimento que você dá para buscar uma bola, tudo. Fazia um monte de coisa só da minha cabeça mesmo para, né? Que no final das contas evoluir. E a galera sempre observou essas coisas, né? Agora, obviamente, depois que você entra num esquema, foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a entrar nesse trabalho da seleção juvenil, um trabalho que já vinha sendo feito desde a década de 80. Eu fiz parte de um grupo de atletas, que eu lembro, se eu não me engano, foram 35 convocados. E também, né, assim, as coisas engraçadas que aconteceram nesse meio. Quando eu fui convocado em Fortaleza, né, o presidente da federação mandou um outro cara no meu lugar. Oxe, por quê? Porque eu me chamo Antônio Carlos Gouveia. E eu lembro, sempre conto essa história, né? E o pessoal da seleção juvenil me conhecia. Quando chegou um cara, o cara era baixinho. Poxa, confundiram os nomes? Ele veio pro Rio. Não, ele veio pro Rio. Meu Deus! Convocado. O nome dele... Não, acho que não foi muita confusão, não. Foi um esquema lá que o cara armou. Eu jogava no Náutico Atlético Cearense. Não foi um engano. E esse rapaz, não. Ele jogava no BNB, que era um clube. Onde esse presidente era o presidente. E antigamente as convocações, né? Sim. Se vocês não sabem, tem a influência dos presidentes das federações. A política contava muito. Lógico, isso é política. Claro. Né? Hoje em dia fica tanto mais difícil você fazer esse tipo de coisa, né? Isso eu estou falando de 85. Sim. Aí, enfim, mandaram essa pessoa no meu lugar. Aí lá, 15 dias depois... descobriram. Ih, né? não é o Antônio Carlos. Estranho, a gente convocou essa pessoa, né? Um amigo meu no Ceará foi na federação, pegou o fax e olhou assim, mas pô, esse nome aqui estranho, pô, Antônio Carlos Gouveia é o meu nome. Aí ele foi lá e falou, porra, eu vi que você sabia que você foi convocado para a seleção? Eu falei, não, ninguém me falou nada, não me ligaram. Ele falou, não é possível. E essa pessoa começou a correr atrás comigo, né? Foi na casa do presidente, já mandei outra pessoa no lugar, houve um engano, não sei o quê. Caraca. Aí ele era amigo na época, do superintendente geral da Caixa Econômica Federal, que era o patrocinador do vôlei. Aí ele foi lá, bateu um papo com ele e tal, ele ligou para a confederação, aí fez tipo uma intervenção. Caramba. Né? Aí eu, enfim, consegui falar com o técnico, que era o José Carlos Brunoro. Né? Ele era o técnico não só da adulta, mas ele acompanhava também a seleção juvenil. Né? Esse formato de renovação do vôlei, né? Que tudo isso que o vôlei fez, né? Que eu já fui convocado para fazer parte. Enfim, aí conversaram comigo. Não, José Carlos Brunoro, vem aqui. Era você que eu queria, né? Eu não sei, ele também não me conhecia. Mas e o outro menino? Ele não sabia o que ele ia arrumar. Ele não ficou? Não, quando eu cheguei, ainda conversei com ele, ele falou, pô, legal, ainda peguei material aqui, peguei material da seleção, camisa, agasalho, não sei o que, deram tudo pra ele. Ele falou, porra, desculpa, sei lá, me chamaram, eu vim, não sabia que era você. Achei estranho também, que eu nem sou tão bom, Não, assim, o mais engraçado é que ele era baixinho. Eu tenho 1,98. O cara devia ter sido no máximo 1,70. Aí os meus amigos, o pessoal que me conhecia das seleções dos campeonatos juvenis, né? Mas o técnico que foi me pegar no aeroporto, quando olhou, falou, não, esse aí não é foi o cara que me convocou, que foi me pegar no aeroporto. Será que tem como diminuir o tamanho? Né? Imagina o cara pensando, o que aconteceu? Cadê ele? Que era o Marquinhos Lerbach, que hoje está no Japão, tudo, né? Foi um dos nossos formadores, cara, formou muito atleta aí. Posso citar vários, desde da minha geração até do Giba, o cara. E foi ele que foi me pegar no aeroporto. Quando ele olhou, ele falou, pô, a gente conta essa história, a gente dá muita risada, né? Mestre, nesse início, né? Até você chegar no juvenil e tudo mais, a sua família te apoiou em todos os sentidos do vôlei, na profissão, na carreira? Assim, não muito, né? O pessoal não viu o voleibol, tipo, minha mãe... Tava virando profissional também o esporte, né? Não era que era fácil viver do esporte naquela época, né? Assim, profissionalmente, eu não estou falando de seleção, né? Eu fui convocado para seleção juvenil, mas profissionalmente eu tinha recebido umas propostas, uma para jogar em Blumenau, eu lembro, na época. Santa Catarina. Mas eu optei eu fui para Mato Grosso, Campo Grande. Com quantos anos?
Eu cheguei da seleção juvenil, aí tinha um técnico lá, Murilo, Amazonas, me convocou até junto com o Pampa. O Pampa jogava lá também. Então eu fui para lá, estou falando de equipe, né? Profissionalmente. Aí eu fiquei 6 meses nessa equipe, porque tinha um patrocinador bacana, era até patrocinador de... O dono era o dono da Verdes Mares, lá, que é a Globo, né? E dono também de uma empresa de gás. O cara jovem, gostava de esporte, aí investiu bastante no vôlei. Eu fiquei lá 6 meses, né, que foi assim o meu primeiro, vamos dizer assim, a equipe que eu ganhei grana mesmo. Os caras me pagavam para jogar. E de lá eu fui para o Minas. Né? Então, assim, profissionalmente, posso dizer que começou aí. Mas até chegar profissionalmente ainda tinha essa questão familiar? Tipo... Tinha, assim, depois que... Assim, quando fui conversar com meu pai, né? Eu falei, pai, eu vou lá, eu quero receber essa proposta e tal, vou fazer. Aí vou ter que trancar a faculdade, né? Que eu tinha passado. Era de quê mesmo? Eu estava fazendo processamento de dados. Nossa, ainda bem. Tudo a ver com vôlei. Ainda bem que foi trancar essa faculdade. Eu tive um irmão que seguiu. Hoje ele é professor disso. Foi muito engraçado. Hoje ele é professor. Cara, que loucura, né? cara. Aí depois que você trocou essa ideia com a família, parece que eles entenderam. Na realidade, eu até cedi um curso. Eu estava fazendo um curso para complementar e cedi para ele o curso, porque eu já tinha pago o curso. Aí ele fez e seguiu. Hoje é professor, né? Até da Universidade Federal. Cara, que irado. E eu segui o esporte, né? Assim, fui embora e... Mas no início apoiaram, não. Né? Meu pai, já falecido também, curtia muito, era tipo assim, fãzão. Ele nunca perdia um jogo de vôlei da seleção e... Tipo, Fórmula 1. Era a diversão dele. Mas ele chegou a te acompanhar jogando? Bastante. Nossa. Que irado. Quando eu fui campeão olímpico, tudo. Que irado. Mestre, como é que foi a tua primeira sensação vestindo a amarelinha? No juvenil e depois quando você já pegou a equipe principal? Eu acho que a seleção juvenil foi uma coisa assim, até mais rápida, né? Foi muito treinamento e tinha assim Eu acho que a seleção juvenil, a gente veio num crescente, né? Até falando de Brasil mesmo, né? O formato que foi montado, né? Foi um formato onde a gente trabalhou muito e um formato vitorioso, né? A gente até caiu bastante nos últimos, pode-se dizer assim, nos últimos 10 anos. Não digo que a gente perdeu, mas muitos técnicos foram para o exterior. A gente passou muitos anos ganhando todas as competições de base. Muita coisa, né? E obviamente copiaram o Brasil. Muita gente que saiu do Brasil passou a expertise do Brasil, do nosso vôlei, lá para fora. Ter o centro de treinamento, passaram a copiar até essa parte da estrutura também, né? De ter algo centralizado para treinar. Você pega também, né, Mário? Até, tipo, você pega o Japão, como evoluiu, né? Tem um técnico nosso lá, que tem um cara que treinou toda a nossa base. Ele tem todo o formato de treinamento, como a gente fez. Enfim, eu acho que a gente se perdeu um pouquinho nisso, mas eu acho que a seleção juvenil foi importante, no meu caso, para a minha formação. Né? Eu praticamente aprendi a jogar voleibol na seleção juvenil. Foi tudo muito rápido na sua carreira, né? Virar muito rápido. Muito rápido. Eu fiz um esforço assim, muito grande, mas nada que possa dizer assim, um sacrifício, né? Porque você tem que querer ser um atleta, cara. Um atleta... Eu lembro que tinha dia que eu dormia cheio de dor, cara. Dor mesmo. Não conseguia dormir direito. Né? Dor muscular. Sim. Tanto treinamento. Muito treinamento. E no dia seguinte tinha mais. Cara, era muito treinamento. Eu lembro que tinha uns que a gente fazia aqui, né? A gente ia pra vista chinesa, né? Aí largavam a gente lá embaixo numa van. Aí a van subia, a gente tinha que chegar lá e tinha corte, por exemplo. Não, hoje vai ter o corte, né? Seleção juvenil. Os 5 últimos que chegaram... que isso? Que isso, cara? Mentira, que era assim. Os caras faziam quase isso porque militar, eu corria aqui, essas paineiras. Eu achava que isso era só em filme, mano. Nada, tipo, tinha uns treinos meio malucos, assim. Tinha um preparador físico, né? Roberto até. A gente chamava ele de Roberto Maluco. Por que será? O cara fazia a gente rastejar, cara. As maluquices assim. Cara, que loucura. Subia a vista chinesa e os 5 últimos ralavam da equipe. Aí, cara, a gente fazia... Porque também o nosso preparador físico, ele foi
Hoje ele não é major, ele é patente acima, né? Ele chama Major Paulo. Ele era, né? Tinha uma pegada das Forças Armadas. Era militar mesmo. Eu treinei muito ali na Escola Naval, Urca. Muito, muito, muito. A gente tinha uma pegada assim mais... Não vou dizer nada militar, né? Mas tinha um viés, né? Uma coisa mais físico, dura. seria mais muito rígido. duro, muito duro. Entendi, cara. Que loucura. Você diz que isso te moldou como jogador, você falou que isso acabou te ajudando nesse sentido mesmo? Treinamento? Disciplina também, né? De treinamento. A disciplina de treinamento, né? Porque depois, é como eu falo, né? Depois que você entra dentro de um viés profissional, né? Você acaba se adaptando àquilo ali, né? E eu era um cara muito Caxias, eu sempre treinei muito. Né? Quem jogou comigo sabe, né? Essa parte de treinamento, não tinha morcegagem, eu era até chato com isso, né? Com quem estava do meu lado, assim. Sempre muito. Tanto faz, seleção, clube. Era sempre a mesma pegada. Tinha que treinar, tinha esse esforço todo. Ainda mais também com um treinamento desse, subir. Você ficava em qual posição? Você ficava lá em cima? Primeiro, né? Era o primeiro a subir? Não era cortado? Você era o primeiro nessa lista, não? Não, eu tava sempre assim. Porque é óbvio que você pega alguns atletas, né? Que o cara já vem. A gente fala até em termos de genética. Quando eu tô falando atleta de alto rendimento, aí tu faz exame de sangue de 3 em 3 meses, é toda uma bateria de coisa, né? Tá sempre sendo investigado. Né? Tá dormindo, o cara se tem um sono bom, se não... colher sangue, entendeu? Tipo assim, hoje tem que colher sangue, aí tira basal, aí vem não sei o quê. Você dormindo mesmo, no hotel ali, 6 horas da manhã o cara bate lá. E já lá na década de 80, isso assim, esse nível. Já. A gente sempre teve um esquema assim, o vôlei, isso que eu te falo, a gente construiu uma máquina, né? Cara, que loucura. Antes de a gente falar de Barcelona, e referências, antes de você entrar de vez no mundo, referências no vôlei, quem eram as suas? Quem eram teus ídolos? Cara, assim, tinha um cara que eu admirava muito, que era o Mauri, né? Em função de fundamentos e bloqueio, passe. Porque o central hoje em dia é diferente, né? Não tinha líbero, né? Então... O cara hoje ele é mais especializado, então um central não passa. É difícil você pegar um central, um cara mais técnico. Não é nem porque ele não queira, é porque não treina, né? Eu acho que entrou-se por esse caminho da especialização, que eu não tenho nada contra. Mas eu sou de uma época que você treinava tudo. A Fernanda falou isso aqui também, A Fernanda falou isso, Fernanda Turim. Eu treinava tudo, cara. Pô, eu duvido uma bola cair na minha mão, eu não consegui levantar, entendeu? Pra mim era inadmissível, por exemplo, sei lá, um atacante você amortecendo o bloqueio, uma bola lá no fundo, tu vai devolver pro levantador, vem uma bola toda torta, sem condição de jogar pelo menos 2 bolas. Então tudo isso, assim, eu era um atleta que eu... treinava hoje, amanhã, aí eu já ia dormir pensando, né? Até certamente a minha juventude mesmo, eu praticamente me dediquei ao voleibol. Eu nem namorava, não saía, né? Para assim, ter uma dedicação mais integral mesmo. Atleta de alto rendimento, cara, que loucura. Sobre posição, você falou que você treinava todas. Jogava em todas também. Então, é isso que eu queria a ajuda da Mari aqui. Porque você, nesse início, tinha uma posição fixa, pelo menos eu sei que você treinava todas para entender todos os caminhos dentro da quadra, mas tinha uma posição fixa. Como é que começou isso? Você já começou como central? Não? Como é que foi? Não, eu comecei como central. Né? Até porque você saltava muito. Né? Lá no início da minha carreira, ali no Ceará, não tinha muita gente alta mesmo. Então eu fazia aquela... E antigamente, quando eu iniciei, você ainda poderia bloquear o saque. Não sei se você sabe dessa regra aí, Mar. Que isso? Sério? Eu nunca vi. Pô, se a Mari no colégio, cara, quando eu iniciei no colégio, então, como eu não sabia fazer muita coisa, eu ficava ali bloqueando o saque. O cara sacava, você podia interceptar a bola. Eu joguei um campeonato juvenil assim. Que isso? Aí todo mundo sacava daquele jeito assim, tipo, que é pelo alto, né? Você tinha que fazer um saque. Quando tu via aquele saque mais agressivo, próximo à rede, normalmente o cara colocava 2 pessoas ali para tentar bloquear, interceptar. E isso era válido. Contava com o primeiro toque? Contava, já podia ponto, direto. Não, mas se amortecesse, era o primeiro toque. Contava se amortecesse, contava como primeiro toque.
Aí eu acho que eu lembro, talvez jogou mais 1 ano ou 2, assim, depois mudou a regra. Mas você aproveitou muito essa regra, né? Ah, joguei, cara. Acho que todas as regras que tiveram eu joguei. Desde a primeira mudança, né? Que foi em Barcelona mesmo, a primeira mudança. Então vamos de Barcelona, vamos falar de Barcelona, vai. Mas só falar rapidinho da posição, porque eu tava assistindo a final de 92, é engraçado ver, né? Porque é muito diferente. Como vocês não se perdiam no rodízio, assim? Porque olhando o vôlei hoje, tem essa questão dos jogadores serem especialistas, ter o líbero, tudo. Mas, cara, você era central no rodízio, né? Você era diagonal do Paulão. Mas na rede você fazia todas as posições. Tipo, o Marcelo Negrão era o posto, mas bloqueava pelo meio. E o vôlei tem o rigor do posicionamento. Como vocês não se perdiam, assim? Realmente ali eu acho que é treinamento também, né? O fator de repetição para o voleibol ele é muito importante. É um esporte muito mecânico. Né? Muita gente fala, eu comecei tarde, aprendi. Eu já falei aqui que eu também fazia outros esportes, isso me deu uma qualidade de adaptação. Mas tudo é repetição. Se eu aprendi, eu sempre fui assim. Se eu comecei tarde, eu aprendi. Óbvio que eu fiz muita repetição. Ficava sozinho, dando manchete na parede, até aprender o movimento certo, o movimento de pé, perna. Se você me visse jogando, eu fazia tudo. Era difícil eu fazer um movimento errado, até o posicionamento, porque eu sempre me cobrei muito nisso. Né? O treinamento de defesa, eu tinha que estar sempre com a perna certa, para o lugar certo. Né? Até quando comentarista eu sempre explicava isso, porque às vezes você está defendendo, aí tu gira, a bola bate e vai para a quadra, porque você está com o pé errado. Às vezes acha que é só a mão que é o problema, e é a perna que está completamente errada. Posicionamento, posicionamento mesmo dos pés, um pé na frente do outro, uma perna... Se a manchete pode estar perfeita, a perna está errada, a bola bate. Tudo isso é técnica, né? E eu fiz muita repetição, né? E essa é uma crítica que a gente faz hoje, né? A falta de repetição. Porque é na repetição que tu aprende esse... Tipo, já para iniciar um aquecimento a gente, era normal já eu ficar levantando, pum, 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 para um lado, para a entrada, para a saída, para o meio, a gente mesmo, entre os atletas. Era um aquecimento normal. Hoje já se parte direto, praticamente, para a execução do que se vai fazer. Né? Isso eu não falo no adulto, mas que já tem o entendimento, mas eu estou falando na base. Né? E eu acho que a repetição... assim, me ajudou muito. E ali em Barcelona que você estava falando, né, era meio, não era confuso porque a gente treinava muito aquilo ali, né? Então, mas o entrosamento, acho que o que ela levantou de bola é isso. Você treinava muito e você tinha a tua singularidade. Mas todo mundo tinha. O entrosamento dentro dessa confusão é que era viram a sinergia, né? Meio que, né, assim, pra gente não sair, óbvio que ela falou, fora de posição, né? De repente, porque uma hora eu estava na entrada, outra hora eu estava na saída, aí eu estava no meio, eu afastava para passar, né? E já atacava para uma outra posição. Né? Eu acho que foi assim, foi um formato, na realidade, né? Já dei até uma entrevista explicando sobre isso, que a gente meio que arrumou em cima da hora. Um formato que ele teve de montagem de equipe, né? Porque eu já jogava numa outra posição na Itália. E eu já tinha saído da seleção, eu pedi para sair porque queriam que eu continuasse jogando no meio, de central. Eu não tinha mais condição de jogar de central, já era baixo para essa posição, comparado com outros jogadores que estavam aparecendo. Né? E aí você retorna? Eu saí com o Josenildo, com o técnico. Né? Ali eu pedi para sair, aí quando veio o Zé Roberto, né? Aí o Zé veio conversar comigo, eu falei, pô, nessa posição de central fixo, eu não tenho condição mais de jogar, cara. Não é que eu não queira jogar, eu vou te atrapalhar. É simples. Eu poderia fazer algumas coisas legais, como ataque, que eu continuei fazendo. Eu jogava na Itália assim. Não, e mesmo ali, você batia umas bolas de primeiro tempo ainda. Né? E ele chegou a comentar na entrevista que ele deu, que ele viu o nosso time lá, o Max Sicono jogando, era eu e o Gianni, que a gente faz mais ou menos, que eles chamavam de universal. Os dois faziam tudo, né? A gente fazia tudo, né? E a gente jogava no mesmo time, né? Então ele atacava do fundo, ele atacava no meio. A gente tinha uma rede que ele puxava chutada, eu puxava até para trás. Se você ver o Marcelo Negrão jogando, era assim. Eu achei assim, que óbvio que é muito diferente de hoje, mas várias coisas eu acho que dariam para pegar e ainda usar hoje. Tipo, eu acho que o Darlan conseguiria bater uma bola de tempo, assim. E eu sinto falta da gente ter essas fintas, assim. O atleta tem que
primeiro assim, você tem que estar a fim de fazer, porque para você, muitas vezes você não vai render aquilo que você quer, ou o que você acha. Demora um tempo até. Porque não é muito, é meio complicado, você tem que trabalhar isso bem na tua cabeça, né? Pode ser que você ataque menos bolas. Eu vinha da Itália, jogando bem pra caramba de oposto. Jogando numa posição, eu atacava uma bola ou outra de tempo atrás, chutada de meio, mas isso era... E recebia mais bolas durante o jogo. Isso, recebia muita bola do fundo, muita bola pelo que é a pipe, né, no meio. Atacava muita bola na saída, na entrada. Né, eram bolas de um atacante mesmo. Segurança, não né? de um central, bola de segurança. Né, se você for ver meus scouts na Itália, eu atacava com 50, 60 bolas numa partida. E aí, ali na seleção já não era. Na seleção só não era função, assim. Era uma outra função que eu estava executando. Entendeu? Então, sei lá, acho que na minha cabeça o importante era a equipe. Entendi. Pergunta aleatória agora. Surgiu na minha cabeça. Você teve lesão? Teve alguma lesão? Várias. Quais mais sérias? Eu fico pensando, alto rendimento de 70 ele jogou braçadas? na final da Superliga com o pé quebrado. Só. Cara, que Quebrei loucura. o pé na final de Superliga. Exato. Caí no pé do Marcelinho, né? Que foi medalha de prata, levantador da seleção. Tive ruptura no abdômen, ruptura... Ruptura no abdômen? Já. Abdômen? Ruptura? Ruptura muscular. Meu Deus! Ruptura no abdômen, já tive ruptura na coxa direita, já tive ruptura na panturrilha. Você vai arrebentando uma coisa ou outra. É treino sem parar, jogo sem parar. Ruptura na virilha também. E central é uma posição muito desgastante, né? Porque é o jogo inteiro. Torção, então, eu tive umas 7, 8 torções. Cara, parece um homem elástico, né? E aí meu Deus, eu rompi só o ligamento do joelho, já tô achando que é muito. Né? Não, o joelho eu nunca tive, assim, eu já tive problema, mas não de torção de tendinite, joelho. aquele excesso. Tendinite. Excesso de uso, né? A gente vai voltar a falar desse pé quebrado, mas vamos falar de Barcelona. Sim. Como é que foi a sua sensação, Carlão, de chegar nessa Olimpíada, de ser o capitão dessa equipe? O Brasil não chega favorito, né? Era um time jovem, tinha os Estados Unidos bicampeão, a Itália campeã mundial. Qual era a expectativa de vocês? Qual era o clima de bastidores, exatamente. A gente não tinha expectativa, obviamente, que a gente queria ficar entre os 4. Esse era o pensamento nosso. O sonho era esse. A gente vinha de 2 Olimpíadas. A gente pegou uma chave difícil, né? A gente não pegou uma chave fácil. Aí a gente fica, a gente faz lá os cálculos, né? Antes de ir para lá, a gente foi para a Alemanha, a gente ficou 15 dias na Alemanha fazendo uns amistosos contra a seleção alemã e treinando também, fazendo adaptação, fuso, essas coisas, né? E a gente conversava muito, a gente jogar aqui, se a gente conseguir ficar em segundo, terceiro do grupo, a gente cruza fulano, ciclano, de repente chega ali no 4º lugar, faz uma semifinal, né? Mas quando a gente chegou em Barcelona, a gente viu que o time estava muito bem fisicamente, né? E o formato, né, que o Zé Roberto montou, o jogo começou a fluir e é uma competição rápida, né? São 15 dias. O adversário, né, se ligou, né? Porque depois você começa a ser marcado. Isso não tinha muito tempo para os outros estudarem, né? Como parar esse time. O time tá jogando diferente, jogava de forma diferente. 4 atacantes no mesmo time. Eita. Né? Um formato que ele tentou mudar e aproveitou. Antes disso, ninguém viu o Marcelo atacando pelo meio, né? A mim já tinha me visto na Itália, mas o Marcelo não. O Marcelo era um oposto simples. Né? Ele não atacava a bola de meio, ele não bloqueava no meio, ele tinha uma certa dificuldade para bloquear como um cara parado ali, né? Como fazer a base, né? Então ele pegava uma rede de Giovani, eu e ele, que a gente mudava ele o tempo inteiro, botava na entrada, botava no meio, botava na saída. Isso deu uma engrenagem legal, né? E ali a gente foi sentindo isso jogo a jogo. A torcida também, muito bacana, né? Teve assim teve uma ligação legal com a torcida, uma festa. Era um time jovem também, né? Um time que a gente estava querendo nosso espaço, né? Tinha aquela coisa, muitos tinham visto a seleção medalhista de prata perder para os Estados Unidos, né?
Então a gente tinha, assim, aquela... A semifinal foi contra quem? Me ajuda aqui. Os Estados Unidos. Olha que legal. Essa foi a grande virada? Você comentou que ficava pensando muito nessa semifinal aí, quarto lugar, alguma coisa. Porque eu achava que os Estados Unidos, e não é que eu acho, né? Eles Foi eram historicamente, bicampeões, a gente sabe que é sempre demais, uma seleção difícil, né? A gente sempre tem dificuldade contra os Estados Unidos. E como foi esse jogo? Essa semifinal? Cara, eu acho que a gente começou assim, com um pouco de dificuldade, errando muito saque, né? A gente querendo forçar demais. E depois o time se soltou, né? Aí a gente começou a jogar, começou a segurar um pouquinho os erros. Mas foi difícil, foi um jogo difícil como esperado, como a gente esperava. Quando ganhou, vocês sabiam assim, era esse jogo e agora o ouro... Acho que assim, quando a gente ganhou aquela semifinal, aí, segurar... Aí depois foi assim, o pessoal mais experiente segurar a euforia, né, dos demais. Sim. Porque a gente já tinha ganho da Holanda, mas não quer dizer que a gente iria ganhar de novo. Ainda mais numa Olimpíada, mas eles final. perderam um atleta importante para a final, que foi o Blanger, que jogou comigo na Itália. O Blanger é muito mais alto, o levantador. O Selinger. Ele é baixo hoje, imagina. Cara, ele dava um prejuízo. E ajudou a gente, porque a Holanda já era essa seleção grandona, bloqueio pesado. O cara, ele destoava pra baixo. Ele passava muito embaixo alto, da rede. Não, muito baixo. Muito baixo. Beleza. Tipo, eu não acho ele alto, assim, eu já estive perto. O Blanger torceu o pé. Tamanho, assim, entendi. O Blanger torceu o pé no jogo anterior e não jogou a final. Coitado, Poxa. ainda bem que ele Tava ganhou um depois. pezão inchado, assim, eu lembro, aí veio falar comigo. Uma frustração também, né? Eu não sei se eles ganhariam da gente, a gente estava num ritmo muito bom. Mas ele seria uma peça mais, assim, tipo, no bloqueio, ele... Deixou um ponto vulnerável ali Deixou. E a gente usou muito, né? Basta, sempre aquela pode ver, paralelinha se você ali. for ver o jogo, era em cima dele, ele tava na rede, era em cima dele o tempo inteiro. Gente, mas assim, eu, Lucas, vamos voltar aqui, porque eu sou do bastidor, eu sou da história, eu sou dos detalhes. Primeiro, vamos lá, você é o capitão dessa seleção jovem, como você falou, e você vai para Barcelona, não como a equipe, enfim, que todo mundo se espera que ganhe, mas que vai brigar, que deu certo muito a formação inicial. Aí eu quero saber, dentro do quarto, dentro da troca, os detalhes, principalmente depois dessa vitória com os Estados Unidos. Como é que foi a noite antes de enfrentar a Holanda? Cheio de jovem no time. Se só tem garotada, como é que era isso? Enfim, todo esse clima para ganhar o primeiro ouro olímpico do vôlei, como é que era essa situação? Eu acho assim, o comportamento da gente foi legal na Olimpíada, mesmo com a galera mais nova, porque a Olimpíada tem um monte de coisa lá para dispersar, entendeu? Tem boate, tem tudo que você quer. Tem sala de jogos, você vai lá jogar se quiser jogar um boliche. Não é que você não possa fazer, mas na Olimpíada você tem que tomar cuidado, entendeu? Se você está dentro de um processo a gente não sabia, mas tem gente que já vai lá apontando o resultado, né? Eu vou para essa medalha aqui, entendeu? O cara já sabe. Então você tem que estar concentrado o tempo inteiro. A gente ficou num lugar muito legal. Era tipo assim, um quarteirão da praia. E, vocês ficaram na vila? A gente ficou na vila. A gente ficou na vila, assim, era um quarteirão. Todo dia a gente ia pra praia e tal. A praia era reservada, né, pros atletas? Era reservada, era só pros atletas. Nossa. Não, um lugar maneiro. Um lugar, eu fui 10 anos depois lá, um lugar ficou bem legal. Um shopping, era um bairro abandonado que eles transformaram naquilo ali, né, numa vila. E eu acho assim que o pessoal se comportou bem, né? A gente cumpriu os horários. Eu lembro que era sempre sair para almoçar, era sempre todo mundo junto, para jantar todo mundo junto. Se tinha que malhar, um dia ou outro ele liberava, aí uns iam. A gente ficou muito bem localizado, né? Inclusive quem escolheu muito bem, porque o refeitório ficava na frente, aqui tinha sala de musculação do lado, tudo. Não é sala, é tudo que você possa. Tinha sauna, não sei o quê, era um prédio enorme com um monte de coisa. Tinha a parte também de fisioterapia. E a praia ficava um quarteirão, tudo perto, né? E a gente fazia ali, a gente ficou... Ninguém saiu para passear, ninguém se dispersou, entendeu? Assim, foi uma coisa muito bacana. Cara, que irado. Todo mundo jovem, todo mundo na mesma sintonia. Todo mundo na mesma sintonia. Até no lance de dar entrevista, a gente escolhia... Tinha uns horários...
ninguém podia sair, né? Porque ninguém pode entrar na vila, né? Então, isso é uma desculpa também. Não, aqui a gente está recluso, não sei o quê. Cara, que irado. Foi uma coisa assim muito legal. Eu sempre ouço também que é muito difícil esse momento. Não tinha celular, né? Assim, aí tem esse falar lado, com a né? família orelhão, né? Era uma vez por dia, aí dava uma fichinha. Acho que ajudava na concentração, isso não ter... Eu acho que ajuda bastante. Ajuda muito. Nesse negócio, não tinha as redes sociais, né? Aquela pressão toda, a galera fica o dia inteiro. Bom, e a final? E aí quando vocês conquistam esse ouro, cara, o que passou pela sua cabeça? Aí, afinal, acho que contra a Holanda, né, foi talvez o jogo mais fácil nosso, assim, em termos de pressão, né, eu acho que a gente já acordou de manhã, galera, né, não tinha nada, aquele euforia, tudo, mas a concentração, né, até o último jogo, né, a gente já entrou, acho que já sabendo que iria ganhar. E na pior das hipóteses era uma medalha também. É uma também, medalha, né, já era prata também. Já tinha conquistado a nossa principal medalha, né? Que tinha sido prata. Não, mas a gente já sabia ali na final que a gente ia buscar algo mais. Né? Principalmente quando a gente começou o jogo e tudo, a confiança era muito grande. Né? Foi uma vitória assim, monstruosa contra a Holanda, né? Foram duas vitórias na realidade, né? Até porque eles falaram que não iam perder a final pra gente. Aí eles falaram isso? O técnico chegou a falar. Né, chegou a dar uma entrevista que a final ia ser diferente. Né? Aí não foi diferente, foi 3-0. Foi melhor, né? O cara garoteou, cara. Era o pai do levantador, né? O Salinger. Era o pai, pra era o piorar pai, o karma cara. dele. Ainda foi o próprio filho que não conseguiu. O filho depois virou técnico, tudo, né? Acho que vocês veem ele aí de vez em quando. E a comemoração, Carlão? O que vocês fizeram lá? Quando acabou, acabou, a gente já foi pra vila, né? Foi aquela loucura, aí o pessoal, negócio de... Aí fica aquelas esquema de desfilar, não sei o quê, ninguém queria fazer nada, né? O pessoal só queria dar um tempo, né? Sair. Descansar um pouco também, gente. Descansar. O vôlei dura a Olimpíada inteira, né? Então... A Olimpíada inteira, né? A gente é o último a sair da vila. Né? E até a gente teve a possibilidade de ver o Dream Team também, os caras foram no último dia lá. Afinal, o Spike Lee estava assistindo, né? Estava assistindo o jogo. O Magic Johnson foi no jogo dos Estados Unidos. Vocês encontraram? Você encontrou? A gente encontrou, eles foram visitar, porque eles não ficaram na vila, né? Eles foram visitar a vila no último dia, não tinha quase ninguém mais. A gente já estava até pegando as malas, porque aí tu tem que descer com as malas, colocar no local para os caras levarem para o aeroporto, não sei o que. Aí os caras vieram entrando assim, né? O Pampa até filmou tudo, né? Veio com aquele Arnold Schwarzenegger, que Meu Deus, veio, tava o Michael Jordan, tava o Scott Pippen, tava a galera, né? Aí eles entraram, porque um dos lados que a gente ficava aqui era a entrada. Tinha entrada, que era a gente sair para ir pra praia, tinha um trapiche grande. Aí eles colocaram, aí tinha um monte de restaurante lá, você fica à vontade, né? Tipo, tirou a foto? Boca livre. Tirou a foto o pessoal tirou a foto lá. Tu tirou a foto com a Michael Jordan? Cara, eu não lembro, era o Pampa que fazia essas coisas. Eu não curtia muito ficar ali. Né, mas o Pampa filmou tudo, que eu lembro. Ele fez um filme da Olimpíada inteira, né? Mestre, sua filha teve aqui, ela falou da história da Barra de Ouro, cara. Ela contou essa história da Barra de Ouro. Eu queria ouvir de você. Como é que foi essa história da Barra de Ouro? Queriam dar uma barra de ouro só não, pra teve uma promessa que eles dariam uma barra de ouro para quem conquistasse, e quem ganhou na nossa 92, qual foi o judoca? Foi foi o Aurélio, não, foi o Sampaio, Rogério Sampaio. O Aurélio foi bronze. Sampaio. Ganhou, né? Mas eu lembro até que a gente ficou sabendo que ele ganhou uma barra. Tudo bem, mas é um só. Aí ficaram falando essa história da barra. A gente foi, né? Foi o COB que prometeu? Tipo, o patrocinador do COB? Cara, foi, se eu não me engano, foi aquela... como é que é? Banco Mercantil. Nem sei se existe mais esse banco. Aí prometeu para os campeões olímpicos a barra de ouro. O brasileiro que for campeão olímpico... não tinha sido nenhum campeão eu fiz até uma confusão. Né? Eu lembro que a gente estava numa reunião, né? Até no... Ia renovar o contrato do Banco do Brasil, não sei o quê. Estava em Brasília, né? Aí eu cobrei, né? Perguntei, não sei o quê. Aí o presidente do Banco do Brasil, não, mas a gente não tá sabendo desse negócio, não sei o quê. Aí, eu lembro, na época lá, a gente ficou chateado. Aí eu falei, galera, então vamos levantar, vamos todo mundo embora. Meu Deus!
Na época o presidente era o Nusma, né? Uhum. O Nusma ficou maluco, né? Dizendo, poxa, não, mas voltou no hotel, mas Carlão, eu não sabia que ia ter renovação de contrato, nada, não sei o quê, né? Então foi as promessas que tinham feito e não estavam sendo cumpridas. Não, mas nós vamos... Depois vamos pagar premiação, não sei o quê, bababá. Eu só estava cobrando porque o que aconteceu? A gente não acertou nada antes de ir para a Olimpíada. Aí eu falei com o grupo, durante a Olimpíada a gente não vai falar sobre isso. E a gente conversou com a época o presidente, que era o Nusma também, a mesma coisa. Aí depois da Olimpíada é que a gente começou essa tratativa. Já como campeões, quem tratava isso era eu, entendeu? E teve esse pequeno tumulto. Pelo que eu entendi, então a patrocinadora tinha prometido uma barra de ouro para quem ganhasse. O Brasil nunca tinha vencido o esporte coletivo. Talvez ela não estivesse contando que ia ter que dar para vários. Né? Meu Deus do céu. Eram quantos atletas ao todo? 12, né? Eram 12 atletas, mas comissão técnica, não sei. Na realidade, a gente até ganhou umas barrinhas que eu guardo. Aí dividiram a barrona em barrinhas. Mas a gente ganhou. A gente ganhou, mas ganhou, se eu não me engano, foi do negócio do governo de São Paulo. Alguma coisa que a gente foi lá e deram uma caixa pra gente, que são as barrinhas de ouro, né? Que tem uma onça cada uma, são 6. Aí cada uma representava... era uma onça, outra tinha um tucano, outra tinha... Foi alguma coisa que... Eu tenho 6, cada barrinha tem uma onça. Mas não tem nada a ver com essa barra de ouro aí. Até gostaria de ter, com o preço do ouro atualmente. Mas no final veio a barra de ouro. Hã? No final veio a barra de ouro. Veio o prêmio, né? A grana. O equivalente. Equivalente, né? Entendi. Eu prefiro a barra de ouro. Mestre, e como era ser capitão, cara? Você sempre se identificou com essa liderança? Como é que foi isso pra você? Cara, não, eu fui, assim, a primeira vez que eu fui escolhido como capitão, né? Foi... A primeira vez que o técnico me chamou foi o Som, né? Em Indianápolis. No Pan-Americano. 97. 87, né? Hã? 87. Não, desculpa, 87, 87. Ele, não sei o que, acho que foi o Bernard machucou e tal. Ele falou, caramba, você vai ser o capitão. Ele ainda era jovem pra caramba. Mas isso não teve continuidade. Aí, em 89, lá em Teresópolis, houve uma saída do pessoal da geração de prata. Eles pediram para sair, né? Teve um desligamento praticamente que geral. A seleção ficou só eu, Maurício. Não, Maurício não. Ficou eu, Pampa, Paulão e Domingos Maracanã. Ficamos os 4. Aí depois juntou. Aí veio, o Bebeto pegou e chamou toda a seleção juvenil, que estava com Jorge Barros, o Jorjão, também já falecido. Aí veio Tandy, Giovanni, Marcelo Negrão. Aí juntou, veio o Betinho, que já era da minha geração. O Bebeto juntou uns atletas. A gente fez a seleção para jogar o Sul-Americano, em Curitiba. Foi aí que ele me escolheu como capitão. E como foi para você? Não, foi uma surpresa. A gente estava fazendo até sauna. Isso foi antes até de juntar toda a seleção. Eu lembro que nessa noite, depois que o pessoal foi embora, a gente ficou, né? Aí a gente foi fazer uma sauna, era em Teresópolis até, onde é o futebol. Granja Comari. Aí a gente desceu, tava fazendo uma 89? Sauna. 89. Brasil campeão da Copa América. Fazendo a sauna. Aí ele falou, Carlão, vou colocar você como capitão. Eu falei, mas tem tinha um pessoal mais maraca, era mais velho, tinha um próprio Pampa, né? Não, mas eu quero você e tal, não sei o quê, parará. Aí começou ali. Já que tá aqui, né? O que você acha que você tinha, assim, de característica que fez ele... Por que ele te escolheu? Eu acho que, assim, principalmente a seriedade nos treinamentos, né? Qualquer técnico gosta disso, do cara que, o técnico te dá uma... Né, te joga uma ideia, te dá O Bebeto sempre foi um cara muito criativo. Ele que me transformou nesse jogador realmente. Ele era seu técnico na Itália já? Ele que começou a me mudar de posição, ele acreditou, né, que eu tinha condição de fazer isso. Aí depois veio o Zé também, tudo, né, dentro de um formato. Mas foi o Bebeto, que a primeira vez que me efetivou, né, como capitão. Né, mas
Acho que provavelmente isso, né? Assim, o meu comportamento, eu era um cara que eu sempre fui muito equipe, né? Eu sempre joguei muito para a equipe, né? Não me interessava nem assim pelos resultados meus pessoais, ou não jogava para ser melhor de nada, né? Eu jogava ali, mas era para ajudar a equipe a atingir o objetivo. Entendi. A gente vai ter um vídeo pra te mostrar já, enquanto o Shane deixar no ponto, mas a pergunta que eu quero te fazer é quando caiu a ficha que vocês tinham se tornado ídolos, no caso, nacionais, o tamanho, aquela repercussão toda, o primeiro ouro de esportes coletivos, de vôlei. Cara, como é que isso caiu a ficha pra você? Isso era, eu acho que assim, é muito legal, né? Mas eu curtia e não curtia muito isso, né? Era bom, mas era cara, ruim. era meio que uma invasão de privacidade, era tipo uma coisa meio louca. E olha que eu voltei pro Rio, cara. No Rio a gente sempre foi uma coisa mais tranquila, São Paulo, essas cidades maiores assim. Mas era uma loucura, cara. Tipo, não conseguia fazer nada. Eu lembro que primeira vez que eu voltei de Barcelona, levei meus filhos no McDonald's, né? Foi uma loucura do caramba. Porra, a galera me descobriu. Eu comecei a ficar meio assustado com esse negócio. Caraca. E também uma pessoa com 1,98 não passa desapercebida. Nem um bonezinho na Tinha umas loucuras, assim, né? Que o Zé gostava de fazer, de repente levar a gente no shopping. Meu Deus. Porra, cara, eu ficava meio alucinado. E a galera não acreditava, assim, a gente não conseguia sair, cara. Se tu juntasse a seleção, colocasse, vai várias vezes, vai ter... Você é o patrocinador quer ir no shopping. Eu falei, cara, isso não vai dar certo. Não dava mesmo, né? Começava aquela loucura, aí anunciava tal, daqui a pouco uma correria, todo me quebrando tudo. Eu lembro que eu cheguei aqui no Rio, eu voltei, a gente foi para São Paulo, a gente não quis descer. O aeroporto estava lotado. Aí veio para o Rio direto, veio eu, Tandy e Giovanni. Aí eu cheguei, chegar no Rio vai estar mais tranquilo, né? O pessoal invadiu, lembro que quebraram a porta de vidro do Santos Dumont? Não, do Galeão. Meu Deus. É uma confusão, quebraram a antena do meu carro. Tipo estrela da música, Beatles Mania, coisa né? meio maluca, assim, entendeu? A galera, eu acho que até lidava melhor, né? O pessoal mais jovem. Eu ficava meio assustado, né? Tá no ponto aí, Rafinha, então mostra pra gente. Fala, galera. Oi, pai. Cá estou eu de novo por um motivo muito especial. Pois é, pai, me passaram a missão de fazer uma pergunta pra você. Vou aproveitar e fazer duas. A primeira é, você foi campeão da primeira Superliga da história. E na época, cada time tinha um campeão olímpico, né? E aí eu queria entender se naquela época, por vocês serem companheiros de seleção, como é que era a disputa entre vocês, já que cada um estava num time diferente. Outra coisa, gente, pra quem não sabe, meu pai é meio esquecido, só um pouquinho. Já tiveram várias confusões enquanto ele estava na seleção brasileira em relação a isso. De esquecer mala, de pegar a camisa errada. Enfim, pai, conta um pouquinho dessas histórias aí pra galera, que eu tenho certeza que eles vão dar boas risadas. Te amo, você é meu ídolo, você sabe disso. Tchau, gente. Obrigado, Renata. Obrigado. E aí, mestre, responde pra gente. Renatinha, filha, beijão, te amo. O que aconteceu ali também foi um esquema do patrocinador, né, do Banco do Brasil, que ele nos trouxe para o Brasil, cada um iria para uma equipe, né, e eu fui escolhido para ir para Frango Sul, né, que era em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que eu amei, adorei, né, você inclusive morou lá, né, foi um super título, super torcida que eu joguei. Mas óbvio que tinha disputa, né? A gente estava voltando da Itália, quem ganhasse primeiro, né? E eu consegui conquistar esse título. Mas quebrei meu pé, arrebentei meu pé. Custou um pouquinho. Não, mas e a zoeira? Não tinha uma zoeira, não? Tinha uma vaidadezinha ali. Sempre tem. Tinha uma disputa, né? Até porque, assim, quando a gente já voltou, já estava tudo meio que direcionado, né? Era o Banco do Brasil que direcionava. Mas eu gostei. Foi uma cidade super legal, uma experiência maneiríssima de ter morado no Rio Grande do Sul. Você não escolheu ir para lá? Tipo, não palpitou para onde você iria? A gente dava um palpite que eu queria ir para uma cidade mais ou menos parecida com que eu estava morando, que era em Parma, uma cidade pequena. Guardada as devidas proporções, né? Parma tinha uma época que era muito fria,
né? E eu assim, adorei Novo Hamburgo, a cidade pequena, bacana, a torcida participava bastante. Né? Foi também 2 anos, joguei 2 anos lá, foram 2 anos maravilhosos. E a segunda pergunta, você é muito esquecido, cara? Você trocava a camisa? Que história é essa? Trocava a camisa? Imagina, ele entrando no time errado, no cara errado. Pior não foi a camisa, não, pior foi o tênis. Não, isso, cara. Que história é essa? Cara, cheguei numa... Seria engraçado se ele falasse, esqueci. Tô brincando. Cheguei numa semifinal. Foi semifinal, era Pirelli e Banespa até. Um jogaço, lotado, ginásio. Aí eu lembro que eu cheguei um pouco atrasado na pré-eleição. Aí tirei o tênis, tudo, coloquei os 2. Mas, pô, ali também o Brunoro, você complicava muito, né? Era um short de cada cor, uma camisa de cada cor. Aí eu peguei no dia do jogo, cheguei e coloquei os 2, ficou todo mundo olhando pra mim assim, aí eu fiquei perguntando, o que vocês estão olhando ali, ó? Aí apontaram pra baixo, olha pra baixo. Né, o tênis, 2 do pé direito, né? Cara, eu fazia umas coisas assim, né? E, principalmente misturar material, aí, tipo, se você não fosse com aquele material, é uma multa, né? Então era tipo branco, vermelho. Pirelli era branco, vermelho, amarelo e azul. Imagina a confusão que eu fazia, principalmente treinamento. Camisa branca, short azul. Meu Deus do céu, cara. Até eu conseguir regularizar isso aí, porque cada erro era uma multa. Meu Deus, pagava uma multa alta. Pra então, caramba. Né? Na seleção também, normal. Aí eu era o que mais pagava multa, cara. Que isso, cara? E a multa era em dólar. Mas também ganhou também o ouro, então tá tranquilo, né? Se você quer era em dólar. Mestre, vamos seguindo daqui então. Você foi o melhor jogador do mundo em... tá. Você foi o melhor jogador do mundo em 94. Isso. Justamente nessa final que você quebrou o pé. Não foi isso, não? Viajei. Não sei se foi já pela Itália, né? Eles escolhiam também, às vezes a Federação Internacional escolhia os atletas que participavam de uma seleção, né? Eu peguei 2 seleções do mundo, né? Que eu fui... É pela temporada, escolhido. assim, né? Pela seleção. temporada. Eles chamavam All-Star, né? Que tinha o All-Star Game. Eita. Peguei 2 vezes e a outra vez... Esse ano eu fui até escolhido com a Fernanda Venturini. Eu fui escolhido o melhor jogador do mundo. Os 2... Ela no feminino e eu no masculino. Cara, que irado, mané. Até recebi no Japão depois desse prêmio. Bonito também? Inclusive, vamos mostrar? Já falando de prêmio, vamos mostrar porque o Carlão simplesmente trouxe pra gente a medalha de ouro olímpica de 92, pô. Esse é o maior prêmio, né? Com certeza, pô, gente, pelo amor de Deus. Pesada, pra quem nunca tocou, pesada. Linda. Gente, dá nervoso, gente. Olha só que coisa. Você falou que essa aqui é de ouro. É de ouro mesmo. Essa parte central aqui, essa moedinha tem 190 e, se eu não me engano, 192 gramas de ouro. 192 ou 98. Gente, é pesada e é linda, gente. Ela é muito O de hoje em dia não é ouro, é isso? De hoje em dia não é mais de ouro. A maioria não, é mais assim aquela é só um banho de ouro. Um banho de ouro, né? Essa é ouro mesmo, essa medalha do centro. Assim, eu tô percebendo que tem algumas... Assim, é o tempo mesmo que desgastou? O que aconteceu aqui? A minha filha, Renata, né? No primeiro dia ela espancou a medalha. Era criança ainda, rodou, né? Bateu no... Que brincadeira deu uma divertida com a medalha de ouro. Deixou a marca dela na medalha Renata do pai. se divertiu um pouquinho com a medalha de ouro também. Aproveitou, pô. Bastante. Não, mas eu fazia uma réplica de vez em quando. Pra dar pra ela. Filha, brinca com essa aí agora, é isso? Não? A gente fazia as réplicas também pra viagem, dar pras autoridades. A gente fazia palestra, um monte de coisa. Cara. Mestre, você que foi o primeiro campeão da Superliga, como é que você vê essa evolução da Superliga até os dias atuais? 30 anos, né? A gente tem 30 anos já de Superliga. Eu acho que a gente evoluiu bastante, né? Desde a época que até pode-se chamar a repatriação, né? Quando a gente voltou com aquele formato do Banco do Brasil, de a gente recuperar o vôlei interno do Brasil, né? Que eu acho que funcionou muito bem. Acho que a Superliga veio crescendo a cada ano. É óbvio que isso requer investimento, né? Tinha uma coisa que a gente reclamava bastante, que era o desafio, né? Para você possa ter em todos os jogos. Até porque depois que isso apareceu, a tecnologia, a gente viu tanto de erro que acontecia.
Que a gente já pegava isso muito na televisão. Na televisão você consegue, mas você tem um recurso da televisão. E isso não pode ser usado para marcação do árbitro. Agora o árbitro tem essa chance de não ter um erro tão grosseiro, né? Uma coisa assim, às vezes acabar um campeonato. A gente via na TV que estava errado e ficava aquela injustiça ali, sensação de injustiça, né, do resultado. Aí você imagina aí uma equipe que investiu né, milhões, né? E chegar por causa de um erro bobo, você perder um campeonato, não conseguir voltar atrás. Então eu acho que essa evolução foi maravilhosa. A gente ainda pode melhorar muito, eu acho que em estrutura. Eu falo isso porque como atleta eu joguei e como comentarista, eu conheci todas as estruturas que o Brasil tem, em termos de ginásio, voleibol. Né? A gente tem ali a Arena do Minas, que é maravilhosa. Algumas arenas pelo Brasil te dão todas as condições, não só para o atleta, mas também para o público, né? De ter um lugar aconchegante, que ele possa curtir um espetáculo legal, né? De quem chega da televisão, né, você não ficar aquele fio que joga para tudo quanto é lado, uma confusão. Às vezes o ginásio, muitas vezes você... certas condições técnicas as pessoas não entendem, né, a claridade que está entrando dentro do ginásio. Então, até para o desafio funcionar bem, precisa ter essa estrutura muita melhor. Muita coisa, né? Eu acho que a gente melhorou bastante. Né? Cada ano a gente vem se especializando e até pelo também o formato da televisão. Né? Hoje mesmo eu alertava muitos atletas. Hoje você tem que ter cuidado com o que você fala dentro da quadra. Na minha época, não. Eu falava um monte de palavrão, ninguém escutava nada. Tinha o microfone. Eu falava mesmo, eu exagerado, né? Hoje em dia não dá. Eu alertava os atletas, tomem cuidado com o que vocês falam, porque no tempo vaza. Também, né? Vaza tudo. Qualquer coisa que você falar dentro da coisa, e dependendo do que você falar, você vai ser punido. Né? A gente teve até umas confusões assim. Já vazou. Não, o treinador às vezes está dando uma instrução e você não fala do adversário com elogios, assim. E aí, exatamente. Não, eu já vi algumas coisas também. Né? Teve uma famosíssima, que só que você está fazendo uma transmissão no Japão, aqueles booms, né, que pega até. Tá falando dentro do vestiário, né? Eu estava numa transmissão, mas daí teve aquela briga até famosa do Serginho com o Bernardinho, que ele soltou os cachorros em cima. Porque vazou tudo. Sim. Não sei se você viu a final da Copa Brasil, agora você está falando de estrutura para o público também. Você acha que o calor que a gente vem passando é uma questão que tem que estar ali uma prioridade para os atletas e para o público também? Porque a gente joga no verão. A gente joga né? no verão. Eu, por exemplo, na Itália eram 7 meses no inverno. Mas o ginásio era climatizado, né? Climatizado. Não tinha problema nenhum. Você chegava todo vestido, até só os olhos de fora. Né? As pálpebras congelando assim. 5 abaixo de 0, neve para tudo quanto era lado, né? Tinha que chegar, que gosta. Chegar lá, mas no ginásio tranquilo, né? Tudo climatizado, bonito, não tem problema nenhum. A gente não se preocupa com o calor, né? Parece que não. Realmente aqui no Brasil foi uma coisa que eu senti muito quando eu voltei da Itália. Eu sou um cara que eu transpiro muito. E muitas vezes a arbitragem exigia que eu trocasse tênis. Vai molhar na quadra também. Porque eu vou saltando, cada vez que salta, bate no chão, respinga suor para tudo. Era basicamente isso. Então eu tinha que levar 2 camisas, 2 shorts, 2 pares de meia, 2 pares de tênis. Novo Hamburgo era um absurdo de quente, assim. Jogava... Você está jogando vôlei agora, né? Igual o calor que está. E só tá piorando, cada ano tá mais quente. E você pode escorregar dentro de uma quadra, se machucar feio ali, né? Cara, os jogadores sentindo cãibra. Tipo, não é normal 3 jogadores caindo de um lado, 2. Por mais desgastante que seja o jogo, tem algo além, acho que influenciando. O calor, com certeza, o desgaste é muito maior, né? E muita gente passa mal mesmo. Carlão, sua filha também contou uma história, a última que eu vou falar dela, que essa é muito boa. Você falou que você era muito exagerado, né? Um pouquinho competitiva, assim, aquelas coisas leves. Ela contou uma história tua com o Giba, que ela disse que tinha eu não sei qual quadra, não lembro se ela falou qual jogo, qual quadra, mas tinha uma pessoa muito chata na arquibancada. Foi Maringá. Olha, você já até lembrou. Que história é essa? Conta pra gente essa história. O que aconteceu? Provavelmente eram torcedores de futebol, né? Não sei, o Giba conhecia mais porque o Giba é daquela região. O Giba começou lá. Inclusive, a primeira vez que eu joguei
Foi contra o Giba. Eu conheci lá jogando, ele defendia Cocamar, que era Maringá. Era Paulão, ele, uma galera, Giba mais novinho. Só que dessa vez já estava com ele, né? Aí aquela torcida, encheção de saco. E a quadra é diferente, por exemplo, um campo de futebol, que o cara grita lá, sei lá, tu vai escutar, mas só se todo mundo gritar junto, né? Na quadra você tá em cima, e o cara chato, né? Pô, ali xingando, falando um monte de palavrão. Aí eu tava aquecendo com o Giba e a gente joga a bola, né? Um pro outro, para aquecer o braço. Aí você bate, vai fazendo as coisas com tempo, até o aquecimento, né? Você tá no ponto certo. Aí o cara tava atrás, assim, do Giba, na arquibancada, aí eu pedi pro Giba, na hora que eu jogasse a bola, ele baixar, né? Meu Deus. E acertei o cara, né? Foi uma confusão. A gente foi apedrejado no final. Até o técnico era o Renan, do time. Só que quando a gente saiu, né? Os caras, pegaram a gente lá fora, que era na hora do ônibus, e apedrejaram o ônibus. Mas a gente não foi pra via de fatos, não. Né? A torcida percebeu que você jogou por querer? O cara ficou, né, querendo entrar na quadra, mas só tava cheio de segurança, né? Não sei o quê. Graças a Deus. Não, eu, assim, tipo, não era um cara que levasse desaforo, mas não era, assim, não ficava brigando com todo mundo, não. Mas eu gostava dessa disputa, né? Eu gostava de jogar no campo do adversário. Sempre gostei. As torcidas adversárias. Se você pegar a maioria dos meus títulos, eu ganhei fora de casa. O Giba, o que ele pensava nesse momento, assim? O que ele pensou? Eu tô imaginando o Giba, tá? Não, o Giba era um cara tranquilo, sinceramente, assim, não era o Giba sempre não era um cara, assim, a luta dele mesmo, como a minha, era dentro de quadra, né, mas... E nunca com os meus parceiros, né, meu problema era o adversário. Os rivais. O time adversário também. Meu problema era o time adversário. A torcida. Não, mas não era ficar de brigando assim, não. Tinha uns caras folgados também, né, tem uma galera que, fica xingando teu pai, tua mãe. O pessoal passa baixo nível às vezes. Se tiver mais história além dessa bolada impecável, né? Porque ele não erra nem bem na pontaria, exatamente. Pode contar pra gente, cara. Mas tem nossa produtora, Tatiana Vilês, ela trouxe uma história que tá no teu... Tá no dela, né? Da Renata. Tá no teu destaque do Instagram lá. Tu tem uma fama de pão duro, cara? Que história é essa que tu tem uma fama de pão duro? Será que é isso? Será que é muita multa? Não, eu sempre fui um cara assim, eu sempre me interessei também, né? Eu me interesso muito por essa parte econômica, né? Sou um cara até meio chato assim nos grupos, que eu dou um espetáculo pra galera de investimento, não sei o quê. Né? Sempre gostei muito de ler sobre isso. E sou um cara controlado, sim, né? Sempre fui, mas não assim com saúde, com família, né? Eu tenho uns pensamentos meio diferentes em relação à economia, né? Como você deve fazer. Enfim, eu acho que cada um pensa de uma maneira, né? E o Galvão te chamando de pão duro? O Galvão que me chama. É porque eu aluguei minha casa para ele, né? Aí ele me chamava de pão duro, não sei o quê, né? Mas é assim, tipo, é a maneira de ser mesmo, né? Mas não sou pão duro, não. Entendi, cara. Como comentarista, quais foram os teus principais desafios? Vai. Sei lá, um jogo mais difícil que você teve que comentar, uma situação... com certeza. Teve um jogo assim que foi Brasil e Rússia, que a gente estava em Londres, né? Foi muito bacana participar dessa transmissão. Da final? Da final. Foi muito emocionante, até porque também nesse dia... Eu não sei da feminina, você diz? Da feminina. Esse dia eu não me recordo ainda direito. Não sei se foi esse jogo que eu estava participando da transmissão, mas eu acho que sim. Esse dia mesmo, eu vou até pesquisar. No dia desse jogo, a gente completava 20 anos de Barcelona, se eu não me engano. Até fez uma homenagem, tudo antes do jogo. Eu não sei se foi basicamente esse jogo, né? Mas daí o Zé falou, do outro quem estava lá, do repórter era o Alexandre Oliveira, até a época ainda trabalhava no Sport TV. Né? E assim, Londres foi um desafio muito legal. Né? Essa para você foi a melhor transmissão, como comentarista? Eu acho que assim como trabalho em equipe, né? A gente foi para lá só o Sport TV, né? Até porque os direitos, se eu não me engano, eram da Record. Acho que sim. Né? Foi bem bacana, a gente fez um trabalho assim maravilhoso, trabalhamos pra caramba. Eu ganhei um prêmio lá, inclusive. Que irado. Né? Eu ganhei um prêmio.
Como você se preparava? Sem ser jornalista, né? Era um prêmio de jornalista, mas né? Me deram um prêmio revelação, foi. Como você se preparava para o jogo? Assim, porque normalmente jogador masculino comenta muito bem o vôlei masculino porque tá já no que ele conhecia, mas você comentava muito bem o vôlei feminino também, assim, eu gostava de... Eu sempre achava que você conhecia jogadoras, mesmo não brasileiras, que não era uma coisa muito normal, assim, era uma frustração que eu tinha, às vezes, com outros comentaristas, você sempre parecia que ele sabia quem era, sabe? Sabia parecia a característica. Aquilo ali, né? Como é que era a preparação para isso? Eu estudava bastante, né? Era um cara que eu gostava de estar bem informado, né? Até porque o que aconteceu em Londres? Londres, no início, eles falaram que iam dar pra gente a credencial, aí perto da viagem, não, cortaram mais credenciais, você, tipo eu, Nauber, quem mais? Acho que Flávio Canto, essa galera não ia ter credencial. Ia ser um desafio, porque eu fugi um pouquinho daquilo que eu ia fazer. Eu ia participar de um programa, que era aquele Conexão com Galvão Bueno, e a gente não podia falar só de vôlei, né? E, pô, eu assim, tipo, sempre fui um cara que eu me esmerei em qualquer coisa que eu iria fazer. Posso até errar, isso faz parte. Né? Como eu estou muitas vezes com vários narradores que eu fiz, a transmissão, você nunca ia me ver corrigindo ninguém, mas muitas vezes o cara errava nome, errava não sei o quê. Você corrige, mas corrige off ali e tal. E foi legal, eu acho, assim, foi um desafio, porque o Galvão cobra muito, ele é um cara super profissional, né? Um cara que chegava 2 horas antes de uma transmissão, antes do programa, tudo. E aconteceram algumas coisas que acabaram colocando a gente mais dentro do programa ainda, né? Cheguei até a comentar aquela briga, uma famosa briga entre o Galvão e o Renato Maurício Prado. Eu e o Nauber na mesa. Assim. Que loucura! Eu fiquei como uma estátua ali, né? No início ficou com uma coisa meio brincadeira, depois... Eu não lembro dessa treta. Estão brigando mesmo. Que treta foi essa? Eu não lembro. O pau quebrou bonito, mas eu fiquei na minha lá, né? E acabou que depois o Renato não continuou mais no programa. E a gente teve que assumir Então, pô, a gente teve que falar de futebol, de basquete, de tudo, né? Eu lembro que teve uma passagem, né? Você falando dessa de informação, foi uma das poucas vezes que o vôlei de praia a gente tinha condição de chegar com 2 duplas brasileiras na final. Aí eu estava no programa dele, inclusive, aí começou essa discussão, não, pô, será que a gente vai poder... No masculino dava, mas por quê? Quando você fez o formato do chaveamento no início, e tudo depende do teu ranking. E eu não estava comentando vôlei de praia, mas eu tinha que falar sobre vôlei de sobre tudo, né, no programa. Sim. Porque ele ia passando, não sei o que, tal, a gente só pegava a pauta do que tinha. Aí chegaram a comentar isso, mas será que a gente pode chegar na final? Era até masculina, que a gente tinha condição de chegar. Nossas 2 duplas poderiam chegar na final. Se ficasse primeiro dos grupos? Se fosse indo normalmente, né? Que, se eu não me engano, era Pedro, Cunha e Ricardo, e a outra dupla era Alisson e Emanuel. Se eu não me engano, o Bruno Schmidt, enfim. Acho que era assim. A gente tinha condição de chegar. Aí o pessoal perguntou no programa, eu falei, não, eu acho que a gente tem condição de chegar. Não, você está errado. Aí um monte de mensagem chegando, inclusive da galera do vôlei de praia, né, do Brasil, dizendo que eu estava errado. Eu falei, não, eu não estou errado, eu estou certo no que eu estou falando. Errados estão vocês. Eu falei no programa, né? Aí eu falei, mas como é que você tem tanta certeza? Não, vou explicar agora. Porque o ranking é... Mas neste mesmo programa ele não falou nada. No outro programa ele falou, pô, você tinha razão no que você estava falando, eu gosto de trabalhar com gente assim, bem formada. O Galvão. Irado. Aí eu achei maneiro, né? Porque eu não estava responsável por aquilo, mas... Teve a proatividade. Porque já que ia ter que comentar, tinha que saber um pouco de repente, tudo. Né? Pô, como resenha, curiosidade, eu não lembro dessa treta, não. Me conta que treta foi essa dele com o Não, cara, porque eles estavam discutindo sobre o seguinte. O papo rolou fora... Né, fora assim da transmissão, era que muita gente teve o boicote. Né? Ele quando teve o boicote, ele falou: foi que o Brasil só chegou à final depois teve o boicote. Mas ele não falou do vôlei especificamente, ele falou de todos os esportes. Na realidade, a cortina de ferro era muito forte naquela época, né, que teve o boicote em Los Angeles. Sim.
Em 80, os Estados Unidos não foram para Moscou, e em 84 a Rússia não foi para lá. Mas aí não foi a Rússia, não foi Cuba, não foi não sei o quê, não foi a galera que saiu fora, a Polônia. Aí ele chegou a fazer esse comentário, só que o negócio descambou pro vôlei, porque no programa estava o superintendente do Comitê Olímpico, que era o Marcos Vinícius. Né? Eu não sei se ele era o chefe chefe da missão. De missão, alguma coisa assim. Do COB, né? Do COB. Acho que do Comitê Olímpico. Era do Comitê Olímpico. Brasileiro, né? Brasileiro. Sim. Só que ele foi medalhista de prata, né? Aí começou uma brincadeira. Não, ele falou aí que vocês só foi prata porque a Rússia não estava lá. Mentira que ele meteu essa. Aí ficou meio assim e tal. O Galvão, não, você não pode falar. E aí começou, né? Aí, a brincadeira foi até depois, assim, né? Mas depois eles ficaram na boa, só o Renato não participou mais do programa. Nunca mais, né? Nem do Bem Amigo. Ficaram na boa mesmo? Assim, né? Não, a gente tentou depois, mas não teve jeito. Deixaram de ser bem amigos eles. Aí, cara, esse programa foi uma resenha. Aí quando eu desço lá, já tá aquele clima tal, não sei o que, era um prédio meio antigo. A gente desceu, quando chegou lá embaixo, tava aqueles caras, como é aquelas figuras, cara, que... Um de mosca, o outro não sei do que. Eram uns comediantes brasileiros que eles... Acho que era... Pânico na TV? Os caras estavam lá embaixo. Quando eu chego, tava o Batman, o Rock. Vocês sem entender nada, que porra é essa? Eu falei, que isso? Não, o que você... Eu vou sair correndo, me meti lá dentro da van, né? Eles estavam lá pra entrevistar já. Eles descobriram, não sei como. Que tinha dado a briga já? Porra! Estavam lá na porta já. E aí, Galvão, como é que foi isso? Meu Deus do céu! Cara, foi muito engraçado aí. Sim. E ele nunca mais voltou? Não, nem pro Bem depois Amigos, desse dia, nem voltou. Ele saiu do Sport TV. Que loucura, eu não sabia disso não, gente. Faz tempo. Eu acho que hoje eles já se falam tudo, não sei. Vamos brincar, galera? Vamos brincar. Eu só tenho, antes de começar efetivamente as brincadeiras, na verdade tem uma que se chama Baixa Previsão, acabei de inventar. Carlão, quem é que vai ganhar a Superliga? Feminino, acho que tem possibilidades aí, a gente já viu algumas mudanças, né? Eu acho que o Praia é forte, mas precisa consertar ali a linha de passe, né? Um pouquinho, tá meio deficiente ali. Eu não sei se a Maiara da base vai recuperar, mas eu acredito que não. Estive conversando com o Marco Pinheiros. Acho que ali é um problema que eles têm. Eles perderam a Casiele, né, que é uma jogadora que de repente assim você não chama tanta atenção, né, mas é uma jogadora que completa muito bem o passe, né, dá uma qualidade nesse fundamento. Sem passe é complicado de jogar, né, mas a gente tem visto muito Minas e Praia na final. É sempre bom chegar uma equipe diferente. Eu acho que é bacana, né, como aconteceu agora, né, no feminino. E o masculino? No masculino, né, a gente tem aí, estou gostando do trabalho que está sendo feito lá em Joinville, né, vamos ver como é que as coisas estão acontecendo, Rubinho que está lá, né, acho que o Giovanni por trás, né, enfim, fazendo aquele trabalho lá. O Cruzeiro sempre é muito forte, né, acho que é esperar, eu prefiro esperar um pouquinho. Esperar um pouquinho, em cima do muro um pouquinho, tá bom. Feminino ganha o Mundial? Mundial de clubes é meio... Não, de seleção esse ano. De seleção? Cara, eu acho que é uma meta aí, né? O Zé Roberto corre atrás, né? Eu acho assim, em termos das duas seleções, o Zé renovou mais rápido, né? Eu acho que o feminino, cara, se a gente tiver um pouquinho de cuidado, de atenção, né? Tem meninas aí mais novas até nas categorias de base aí que estão subindo aí, a gente tem muito material, né? Tem que ter uma atenção. Eu acho que o masculino demorou um pouco mais para renovar. Eu espero que o feminino consiga aí, né, finalmente ganhar esse Mundial, né? Eu acho que é um título que falta para a seleção feminina, né? E esperar que assim, a gente espera um pouco mais de dificuldade no masculino, mas vamos acompanhar, vamos esperar um pouquinho. Né? A gente tem os dois melhores técnicos que eu acho que tem que comandar esse processo. E o processo não está em cima. O Radamés esteve aqui e falou que processo é embaixo. Talvez seja o último ciclo de ambos. Provavelmente. Né? Eu acho que até eles já esticaram um pouco, né? Mas
Acho que muita gente reclama, mas a gente tem que absorver o máximo, né, dos dois e conscientizar que os dois não podem sair do voleibol. Sim. Né? Eles têm que, como eu falei, eles têm que comandar esse processo como coordenadores que eles são das respectivas categorias. Né? O Zé Roberto feminino e o Bernardino masculino. Eu acho que o vôlei depende muito dessa correção de rumo na base. A gente precisa talvez voltar um pouco ao que você falou quando você era juvenil, né? De ter esse plano começando lá embaixo para chegar... um processo meio preguiçoso de, assim, querer fazer só não precisa mais fazer, no vôlei mudou. Não, já somos os melhores. Não funciona dessa maneira, né? A gente sabe disso. A gente não precisa imitar ninguém também, parar com esse negócio de vamos imitar não sei quem, imitar os Estados Unidos, a gente tem a nossa escola, a gente é uma escola vitoriosa, a gente acreditou em muitas mudanças, funcionaram, mas trabalhando, né, recuperar, né, eu acho que capacitar cada vez mais os nossos técnicos. Clube também, né? Acho que investir nos nossos clubes, porque né, a gente perdeu muito clube de base. A gente tem alguns clubes formadores, como Minas, que já é antigo, Pinheiros mesmo. Mas o Osasco vai voltar a ter Osasco, agora. Mas acho que a gente privilegiou muito a altura, a gente ficou num desespero de procurar jovens altos e esqueceu um pouco de desenvolver a técnica, que era o nosso forte, né? Ter jogadores muito técnicos. Eu acho que o vôlei também, essas mudanças de regra, ele empurrou um pouco para isso, entendeu? E eu acho que a gente não tem que estar preocupado muito com esse negócio de... Óbvio que a altura é legal, se você conseguir desenvolver um jogador técnico de 2 metros, pô, maravilha. Sim. Mas, assim, historicamente, até no mundo, né, se você for pegar os jogadores mesmo, os caras fora de série nem são de 2 metros, cara. Até as seleções, no masculino principalmente, que estão dominando agora, gente. A França é bicampeã olímpica e é mais técnica do que gigante. O Japão vem surpreendendo. Qual foi a seleção que ganhou as últimas 2 Olimpíadas? A seleção mais técnica do mundo. Eu sei da França porque, né, foi a minha primeira experiência, foi o meu primeiro mundial, né? Eu sempre tive esse contato muito com jogadores franceses. Sempre foram jogadores extremamente habilidosos. E nomes de técnicos? A gente está falando de renovação, mas você tem alguns nomes em mente? Eu acho que tem muita gente aí que pode ser trabalhada, né? O próprio Confederação Brasileira, né? Trabalhar isso. Você tem aí o Anderson, tem o Felipe, tem o Rubinho, que o Bernardinho já conhece de muitos anos. Né? Tem outros técnicos aí que possam aparecer, né? Se eu esqueci de alguém, né, eu acho que a gente dá a oportunidade. Você acha que valeria a pena botar esses nas categorias de base, sob o comando do Bernardinho? Ali, né? Eu lembro que a gente fazia muito assim, no feminino pelo menos era o Rizola e o Luiz Omar, e eles iam se alternando e acompanhavam os 4 anos da tinha base. O Chico também, né? Outros caras que saíram... O próprio Marcos Lerbar que você falou. Isso, o Marquinhos Lerbar. Muita gente foi lá para fora trabalhar também, né? Eu acho que a gente precisa resgatar um pouquinho esse jogador mais técnico que a gente conseguia formar. Né? É muito chato, eu comentei por muitos anos, ali 13, 14 anos, né? De você ver atletas adultos deficientes tecnicamente. Né? Uma coisa é você ter uma deficiência, outra coisa é você perceber que o cara tem várias deficiências. Não, ver uma bola de graça, falta de análise, conseguir dar um passe. Né? Até falta de análise mesmo. Depois de uma defesa difícil, o cara vai lá e tenta meter as mãos na bola, entendeu? Todo molhado. Enfim, eu acho que a gente tem que voltar a esse processo um pouquinho, dar uma recuada, né, e pegar a nossa verdadeira escola, né, que sempre foi essa. Quem veio aqui foram os levantadores, talvez a maior parte delas. A Jaque e a Fernanda, elas levantaram muito. A gente também perguntou muito sobre essa questão dos levantadores nessa. Você acha que existe um problema hoje nessa renovação? Porque tem muito disso da parte técnica, né? É quem comanda o time. A 92 era possível também porque era o Maurício fazendo. Maurício levantando, né? A gente sempre formou, assim, se você for pegar a sequência, tanto que, você pega o próprio Zero levantador, Bernardinho levantador, nossos melhores técnicos também foram levantadores. Bebeto era levantador. A cabeça do time, né? Então... Funciona de forma diferente, né? Não quer dizer que um atacante não possa ser um técnico, não é isso que eu estou falando. Né? Mas a gente está com uma dificuldade aí, né? Agora tem um Bruninho aí que já está, né,
É um outro cara que, pô, eu admiro bastante pela carreira que ele conseguiu construir, né? A forma como foi, toda a pressão que ele sofreu. Mas não pode ficar nas costas de alguém com 38 anos, né? Não de jeito pode ser, nenhum. né? Já virou o Brunão. De jeito nenhum. Não, cara, chega uma hora que o cara cansa também, né? Sim. Chega uma Já hora que ganhou o próprio tudo, atleta então, assim, já ganhou tudo que ele queria ganhar. Né? O cara tem uma vida, pô, satisfatória, né? E vai continuar jogando tudo, mas você assumir clube e seleção... Essa pressão já... Não, o ano inteiro, sem chega uma hora férias. que o cara quer viver um pouquinho com a família dele, quer ter a possibilidade, né? Um cara já bem financeiramente de vida, né? Que tem uma família também, né? Bem estruturada, o cara quer viver um pouco. Né? E merece também. Merece, lógico, faz parte, né? Eu acho que a gente tem que formar aí levantador, cara. Tá faltando isso. Com certeza. Masculino e feminino. Dos dois. Bora brincar. Bora pro baixo de volta. A baixo de volta é o seguinte. O mestre pode deixar só nele? Ai, tô mais... É frio demais aqui, né? baixo de mas tá volta tranquilo. é nesse calor do esse Rio de calor que Janeiro. tá fazendo. Não, O não meu é eu quero ruim, aproveitar mas- o frio, quero sentir mais frio. A gente vai te falar uma palavra e você retorna com a primeira expressão ou frase ou palavra que vier na sua cabeça. Eu começo aqui e tu termina. Pode ser? Eu faço aqui e tu faz aqui. Ah, tu não sabe qual é. Faz aqui então. Vamos lá, baixo de volta com o Carlão. Capitão. O que significa capitão pra você? Liderança, sacrifício. Seleção brasileira. A base... Motivação, a base de tudo. Vôlei. Paixão. CBV. Organização. Nusma. Visionário. Sport TV. Canal do esporte. Camisa 9. Sinceramente, muita coisa. Eu vejo muita coisa de Sport TV. Camisa 9. Amuleto. Barcelona. A grande conquista. Bebeto de Freitas. A Bebeto, pra mim, foi um pai, né? Um mentor. Um arrependimento. E não ter começado a jogar vôlei mais cedo. Uma partida inesquecível. A de superação, sem dúvida, Frangusul e Suzano, né? Agora, inesquecível a final de Barcelona, né? Fechamos o bate-volta. Agora a gente tem um bate-volta especial. Que é só com uma rapaziada aí que também tem essa medalha bonita. Rapaz, A gente vai te falar o nome, os nomes, no caso. E você também retorna com uma frase, com uma expressão. Pode começar até aqui e eu termino. Marcelo Negrão. Não, tô com a palavra aqui, mas tá me fugindo. Prodígio. Giovanni. Dídio. Peraí. Superação também. Tandy. Tandy craque. Maurício. Maurício. A palavra aqui também tá me fugindo, peraí. Habilidoso. Douglas. Douglas. Queiroz. Queiroz. Amigo. Janelson. Janelson. Figura. Jorge Edson. Jorge Edson. Inteligente. Pampa. Pampa irmão. Paulão.
Paulão Marreco, não é brincadeira. Era o apelido dele, Marreco. Vamos deixar essa. Talmo. Talmo Padre. A Mauri? Eu chamava ele de padre. Por que padre? Ele tinha essas coisas. Ele é meio, sabia, pastor, né? Não sei o quê. É? Eu chamava ele de padre pra caramba. A Mauri? O Mauri. Peraí, fugiu de novo a palavra. Modelo, é como se fosse um modelo pra mim, enfim. Referência. Carlão, batalhador. Zé Roberto é diferenciado. Fechamos o bate-volta especial. Agora a gente tem o Bast Best. A gente vai te perguntar quais foram as melhores coisas da sua vida. Eu posso começar até aqui e aí você termina. Bast Best com o Carlão. Qual foi a melhor vitória da sua vida, Carlão? A final de Barcelona contra a Holanda. O melhor dia da sua vida? O melhor dia da minha vida... O nascimento, assim... Não posso dizer o melhor, porque foram 3 filhos. Né? Os nascimentos. A melhor comemoração da sua vida? A melhor comemoração... Deixa eu ver aqui. Acho que uma comemoração muito legal foi a minha primeira vitória na Itália. O primeiro campeonato. Que irado. A melhor liga? A que eu joguei, com certeza, Liga Italiana. O melhor ginásio? O melhor ginásio que eu joguei... Orlando. O melhor ponto da sua vida? Ponto assim, o melhor ponto foi Maxicono e Mediolano na final da Copa Itália. Tá até o Zorzi me bloqueando. Gente, que loucura. Ele não é esquecido. Como é que ele é esquecido, Renato? Que loucura é essa? Qual foi a melhor torcida? Qual é a melhor torcida pra você? A torcida brasileira, sem dúvida nenhuma, assim, termo de vibração, de energia. Melhor torcida rival? Rival? Minas era braba. Melhor técnico? Zé Roberto. Melhor levantador que você jogou? Maurício. Melhor time que você jogou? Maxicona. Melhor bloqueio? O cara que eu já bloqueei, assim, melhor bloqueio... Foi no saque. No saque. Teve o Gustavo, a Mauri, Giovanni também. Sei lá. Escolha um. Escolhe um e Luísa bota na edição. Acabamos o Bast Best, a gente vai pra nossa última brincadeira, mestre, que se chama a seleção do Carlão. Aí a Mari, eu vou dar essa colher de chá pra ela ir falando as posições pra você. E você vai montando a melhor seleção com quem você já atuou junto. Vai, Mari, puxa aí. Levantador, Maurício. Maurício. Oposto. É um só, né? É como você preferir, vai. Se quiser botar 5 levantadores. Maurício, Ricardo, os dois. Porque eu já atuei com os dois também. Não, mas titular, tipo um Até time com titular, Bruno. pra entrar em campo hoje, no auge. Maurício, Oposto. Marcelo. Os 2 ponteiros. 2 ponteiros eu botaria... E não precisa ser só brasileiro também. Botaria Giba. Não pode ser de fora. Pode, que você já jogou junto. Giba e Gianni. E centrais? Você... Centrais...
Gravina. Ai, tem muita gente boa, velho. Não precisa ser eu, não precisa me colocar, não. Isso aqui não. Renata te colocou. Renata te colocou. Já falou, escolhe a posição aí, mas ele tem que estar. De central. Botar mais ou menos o time. Bota Gustavo. Você jogou com o Gustavo? Joguei. No início da carreira. Joguei com essa galera toda aí. Não. Gustavo. Ponteiro eu botei o Gibi e o Gianni, né? Uhum. Gibi, Gianni, Marcelo e Maurício. Central. É eu, Gustavo. Ah, aí sim. Quer botar líbero? Líbero Serginho. Unanimidade, né? Craque demais, né? Fechou? Esse negócio de seleção, cara, tem muita E o gente. técnico? Se tu perguntar, só do Brasil eu colocaria uns 20. E o técnico que vai comandar Porque essa tem muita seleção? gente Levantador, do mesmo nível, William, cara. Maurício, Não, tem muita gente Ricardinho. do mesmo nível. Às vezes é chato tu ficar escolhendo, porque tem muita gente do mesmo nível. Pô, lá fora, Deus me livre, a galera que eu joguei. Era bravo. Contra e. Porra. Não, o Max Kona é engraçado. Que eu olho um site, Volleybox, né, que tem a carreira de todo mundo. O Max Kona acho que é o time que eu mais vejo com top 100, top 200 assim, da história. Tipo, todos os jogadores são top da história. Se você pegar todo mundo ali, escolheu nos times. Eu tenho um livro lá, italiano, que foi escrito por um jornalista de voleibol lá, tem 50 anos de vôlei italiano. Que irado. A Maxicone e Ravenna estão entre os maiores times da década de 90. O Ravenna, a Ravenna era Kirali, Timmons, Vulo, Gardini. Aí tinha depois veio Fomin, Giovanni, entendeu? Ai, acabamos, galera. Aí pegava Treviso, era Bernardi, Toffoli. O técnico, só para completar essa seleção. Zé Roberto, com certeza. Mestre, gostou do basquete? Gostou do papo? Tudo ótimo, maravilha. Desculpa aí qualquer coisa. Nada, pra gente foi uma honra. E aí, Mari? Obrigada. Foi muito bom. Mais um, né? Quando você tá aqui, é lenda. Eu tô do lado de uma lenda. Só tem campeão olímpico, é sempre assim. Espero que todo mundo tenha gostado, galerinha. Um beijo e até a próxima. Valeu! Tchau.